E um levantamento do jornal Zero Hora apontou os vereadores que mais gastam o dinheiro da Câmara e os que menos usam o recurso público. O mais econômico é o vereador Felipe Camossato, do Partido Novo, que está aqui com a gente. Boa noite, seja bem-vindo, vereador. Boa noite, Vives. Um prazer estar aqui participando do programa. Um prazer estar aqui sendo convidado pelo programa para falar sobre uma pauta muito difícil de ser falado, uma pauta positiva sobre gasto público, né? É verdade, né? A gente está vendo o esforço da Prefeitura, a gente está vendo os debates na Câmara dos Vereadores, mas se eu não me engano, o senhor pode me corrigir, vereador, isso era uma das suas, digamos assim, propostas, né? E é uma proposta, inclusive, do Partido Novo, de se rearranjar essa questão da carreira política, né, dos gastos públicos. Isso é uma das principais bandeiras do partido. Sim, de fato. Foi uma das bandeiras de campanha, não só minha, como de todos os candidatos do Novo nessa eleição. Foi a primeira eleição que a gente disputou, né? O Partido Novo, ele é um partido que surgiu em 2015 e, desde então, nunca tinha participado de nenhuma eleição. Foi formado por pessoas de fora da política que, pela primeira vez, botaram a cara porque estavam de saco cheio do que estava acontecendo e não se sentiam representadas por nenhum dos partidos políticos existentes. Eu, particularmente, eu vinha da iniciativa privada, né? Eu trabalhei desde estagiário até me tornar sócio minoritário de um grupo empresarial. Deixei a empresa para poder assumir na vereança desde janeiro e um dos meus compromissos de campanha era não gastar mais de R$2.000 da cota básica mensal, que é uma verba de indenização, basicamente, que se tem direito cada vereador. São R$16.000 que cada vereador teria direito por mês e desses eu me comprometi a não gastar mais de R$2.000. No final das contas, a gente assumiu e, de cara, a gente quis tentar ver, né, quão econômico conseguiríamos ser sem prejudicar o trabalho. E a gente conseguiu economizar bem mais do que isso. Na verdade, não teve nenhum mês que a gente gastou mais de R$700. Então, incrível. Isso representou, nesses 6 primeiros meses, né, uma economia de quase R$93.000 para os cofres públicos, né? Sim, e obviamente isso não foi uma surpresa para você, se era um dos grandes objetivos, mas eu fico imaginando como isso ficou entre os colegas, né? Especialmente depois desse levantamento. Aquela velha história, poder pode gastar 16 mil, a questão é se devemos gastar 16 mil no meio de uma crise econômica, uma crise política que tem reflexos na economia e no momento em que prefeituras, Estado e até mesmo o governo, né, federal não tem dinheiro, não tem verba para muitas coisas. Como é que isso repercutiu entre os colegas, né? Olha, eu acho que assim, com uma certa naturalidade, já que o Novo ele tem sido, e aí o meu mandato tem sido de bastante coerência entre o discurso e a prática, né? Sim. Eu votei contra o aumento de salário dos secretários do município, votei contra o aumento do teto dos servidores, votei contra remunerações que estavam ultrapassando valores de categorias que são bem remuneradas pela sua qualificação também, mas também pela essa questão de reduzir gastos do município, que é uma bandeira do Novo, né, de tentar fazer com que esses gastos sejam mais eficientes. Votei a favor do aumento da alíquota do Previmpa para tentar ajudar a combater esse déficit previdenciário que nós temos no município. Eu mesmo não assinei o aumento, a reposição salarial dos vereadores e já declarei e estou abrindo mão desse valor de reposição também por uma bandeira do Novo e, inclusive, se eu fizesse contrário, o Novo, inclusive, poderia me expulsar. Né? Então, claro. Isso é uma diretriz muito clara do Novo. O que fazer com essa, desculpa lhe interromper, mas o que seria feito com essa verba a mais que teria, de acordo com o reajuste dos vereadores? O que se poderia fazer? A gente recebeu são em torno de R$500, sim, mais ou menos. Porque né? A gente recebeu há pouco uma vereadora de Sapucaia do Sul que teve essa iniciativa de, por exemplo, doar né, o seu salário para instituições de caridade. Então, isso também passa pela sua cabeça? Isso vai ser feito agora nesse primeiro mês. Esse primeiro mês eu vou doar para uma instituição de caridade e a partir dos próximos meses, até por uma questão de eficiência, de todo mês tem que ficar fazendo doação e indo pegar recibo, eu pretendo consolidar isso trimestralmente e no meu site mesmo, as pessoas que acessam o meu site podem se cadastrar para receber mensalmente a prestação de contas do meu mandato. Sim, qual é o seu site? É felipecamosato.com.br. Aí lá você cadastra o e-mail, recebe as principais atividades, o que aconteceu e como é que eu estou gastando o dinheiro que eu tenho direito. Mas sobre essa moralidade do gasto, é importante destacar, tem vereadores que têm uma atuação parlamentar diferente dos outros, né? Cada um representa um segmento da população. Então, tem vereadores que precisam se deslocar mais para atender comunidades mais distantes, outros não precisam tanto. O meu perfil de eleitor e o perfil de eleitor do Novo, ele é um perfil de eleitor que valora mais a questão da economia do gasto público e ele acompanha mais digitalmente. Sim. Então, a gente adotou como premissa não fazer, por exemplo, boletins impressos, não utilizar tanto deslocamento de carro e pedir verba para combustível. Claro. Então, a gente tem tentado fazer essas formas um pouco diferentes
e que é difícil dizer que todos conseguiriam replicar sem prejudicar os seus próprios mandatos, né? Talvez pudessem fazer alguma economia, mas talvez não tão grande. Talvez pudessem. E vamos deixar bem claro, né, e é por isso que eu vou perguntar agora a sua opinião em cima desse número, né, pelo levantamento nesse primeiro semestre, os 36 vereadores gastaram 917 mil com a famosa verba de gabinete. Tá? O que o senhor pensa a respeito disso? Deixando bem claro que a gente não está aqui criminalizando o exercício da atividade pública, da vida pública, né, dos políticos em todas as instâncias, mas, né, que há um controle agora maior e que realmente não só o seu eleitor, mas acho que todo o eleitorado está preocupado com isso. É fato, hoje no Brasil a gente se preocupa com o gasto público, mas ninguém aqui está botando a culpa em ninguém. Sim, sim, tá? sim. Não queremos criminalizar, mas como bem disseste, vereador, uns gastam mais, outros menos. Mas esse volume, num primeiro semestre, é um volume bastante expressivo. É um volume expressivo. Na minha opinião, tá? E aí de quem é novato na política, porque eu estou há 6 meses no cargo, antes disso estava em outro exercício de profissão. Ele é um volume até, de certa forma, acima daquilo que os vereadores, na média, gastam, né? Porque, na média, os vereadores gastam em torno de 7 a 8 mil reais mensalmente. Tem alguns vereadores que gastam mais, outros menos, né? Então, o que eu tenho visto é que existem alguns espaços que poderiam ser questionados sobre essa própria verba de gabinete. Sim. Então, quando você fala sobre a quebra desse custeio, né? Então, a gente tem lá, são em torno de 3 mil reais em quilômetros rodados que você pode ter direito. Né? Se a gente for quebrar isso, em quantos quilômetros poderíamos rodar, é uma quilometragem bastante grande. Sim. Né? Lembrando que é um vereador, ele está cumprindo funções do município. Vereador, isso. Mas a quilometragem só pode ser rodada dentro do município também. Né? Mas é igual, 3 mil quilômetros é bastante coisa. Aí tem a questão de impressos, né? De materiais gráficos, de assinatura de jornais, revistas. Sim. Então, telefone, enfim. É uma composição bastante generosa, na nossa opinião, né? Na minha opinião e do Partido Novo. Por isso que a gente entrou como uma proposta de campanha disso. Sim. Com a forma de questionar também esses valores. É importante destacar também, Bibis, que às vezes a gente provoca uma discussão um pouco mais apaixonada por conta disso. Essa é uma proposição do Novo, de trazer essa reflexão acerca do uso racional dos recursos, mas ao mesmo tempo é preciso reconhecer que a Câmara de Porto Alegre é uma das mais econômicas do Brasil, quando a gente compara com outras capitais brasileiras. Então eu seria injusto se eu não reconhecesse esse trabalho dos demais parlamentares. Muito justo. Bom, a gente está vendo aqui o André de Canoas. Como os assessores fazem seu deslocamento numa cidade tão grande como Porto Alegre? Tem vale transporte, ajuda de deslocamento? Pergunta o André, é uma boa pergunta, porque casa com a que eu vou fazer agora. Mais ou menos, quais são os principais gastos do seu gabinete e onde é que estão concentradas a receita? Certo. Até a questão de assessores é uma confusão comum, assim, né? As pessoas às vezes dizem, pô, mas o Camozato gasta só 500, 600 reais. Pô, ele está escravizando os assessores dele, cada um ganha o quê? 100 reais? Não, o salário de assessor ele é separado da verba indenizatória, né? Sim. Então, no gabinete pode-se nomear até 6 pessoas, né? Tu escolhe entre 2 formatos, um com 6 assessores, outro com 7, muda os salários, mas no final das contas o custo é o mesmo, independente do formato, né? E dentro disso, o salário que recebe um assessor, ele tá dentro desse salário a remuneração, e está dentro desse salário também as contribuições sociais, remuneração, vale transporte, vale alimentação. Então, isso estaria contemplado. Bom, uma das razões o senhor já apontou, né? O uso, por exemplo, tirar o papel, o seu público consulta muito mais a internet, né, e acaba se informando através dessa prestação de contas. Tem também uma prestação de contas toda digital, é isso? Toda digital. O pessoal pode entrar então no site, pode repetir, vereador? Felipe Camozato com 2 Zs de zebra, 1 T de tatu, tá bom. .com.br. Uma última pergunta, né? 3 vereadores que mais gastam, isso para você que está em casa ter uma ideia, tá? Segundo o levantamento do Jornal 0 Hora, são do Democratas. O Thiago Duarte, do DEM, gasta cerca de 45 mil, o Reginaldo Pujol, 48, e Márcio Bizelin, do PDT, esse sim do PDT, 57 mil por volta. Bom, já ficou claro que talvez, não, na sua opinião, não precisaria gastar tanto, né? Esse volume tão grande. Acredito que aqui é o volume total semestral. É o volume do semestre. Do semestre, exatamente. Precisava tanto? Então, dá para fazer, dá para cobrir Porto Alegre, trabalhar para Porto Alegre por menos? Na sua experiência? Na minha experiência, do meu mandato, da forma com que eu me relaciono com os meus eleitores, com o meu perfil de eleitor, dá porque eu fiz R$ 3.280 nesses 6 meses. É que a comparação é muito grande, mesmo que a gente gaste dinheiro, por exemplo, com informativos, entre outras coisas, de 57 mil para 3 é muito grande. Tem 50, quase 55 mil de diferença em um semestre.
Isso é muito expressivo. Eu gostaria, deixo aqui o espaço para o vereador Tiago Duarte, o vereador Reginaldo Pujol e também Márcio Binzeli. O espaço está aberto para justificarem esses gastos, né? A última pergunta, o senhor é da base do governo? Dá para se considerar? Não, eu sou um vereador independente desde o início do meu mandato. Eu não sou nem base, nem oposição e nem pertenço a bloco independente. Eu sou independente e independente. Sim. Ou na brincadeira que a gente faz, independente raiz, né? Tá bom, roots total. É. Bom, vereador, parabéns pela iniciativa. Eu tenho certeza que, independente de ideologia, né, o pessoal mais à esquerda, mais à direita, ao centro, como você queira se definir, acho que é um bom exemplo e mostra que é possível. Por isso eu parabenizo e que tomara que todos, se não fizerem a mesma economia, que tenham essa mesma iniciativa. Não, é salutar mesmo e eu espero que isso não só inspire também a nossa conscientização sobre o gasto público, inspire as pessoas também a se engajarem mais nisso. Está tudo lá no portal da transparência e aí não só do legislativo, né? Afinal de contas, o legislativo ele é uma pequena fração de tudo que compõe o gasto público, né? A gente tem o executivo, não dá para esquecer também o judiciário, enfim, são vários atores aí que são responsáveis por esse montante de recursos que a gente paga em imposto. Sim. E que muitas vezes a gente não vê o serviço público na contrapartida. Então, agradeço pela parabenização, eu acho que é um reconhecimento importante, mas na minha opinião e pelo Partido Novo, era a nossa obrigação cumprir isso aí. Isso, eu me lembro da minha mãe dizendo, tirei um 10 hoje, não fez mais nada que tua obrigação. Vereador, mais uma vez, muito obrigado por atender o nosso convite, seja sempre bem-vindo e a gente volta numa outra oportunidade para falar de outras iniciativas e outros projetos que o senhor está colocando em circulação. Muito obrigado, agradeço pelo convite e desejo um ótimo programa aí, um bom final de semana que está por vir. Isso, e feliz Dia Mundial do Rock. É isso aí.